Olá, hoje o assunto é doenças da pele, alterações que acontecem no nosso corpo externo e o porquê isso acontece. A visão da medicina germânica traz esse novo olhar. Por quê e para quê? Então é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez aqui na comunidade Novo Olhar para os Sintomas e também você que assiste aqui no YouTube. Muito agradecida porque essas informações elas trazem leveza para a nossa vida. Elas nos tiram daquele medo da doença, entendendo que a doença é um ataque ao nosso corpo, né? Eu sou Silvina Halber, especializando em doenças crônicas, principalmente em diabetes, e o meu intuito aqui hoje é falar sobre doenças de pele no sentido geral. Então, vou falar sobre melasma, sobre psoríase, sobre câncer de pele, trazer um pouquinho da medicina convencional, do que significa, mas principalmente esse novo olhar, no olhar no sentido de entender por que o nosso corpo está criando essa anomalia, esse problema de saúde que a gente, às vezes, tem pessoas que, exemplo, melasma, tem pessoas que investem muito dinheiro e não conseguem resolver o problema no caminho tradicional e compreendendo aqui o que significa, por que o melasma sempre continua aumentando e outros também os cânceres de pele têm o mesmo significado. Só retomando que o Dr. Hammer, ele comprovou que toda doença na nossa biologia ela envolve três fatores. Ela impacta o nosso emocional, então toda doença tem o jeito que a gente se sente, o jeito que a gente percebe a vida, tudo isso está envolvido. A psique, o psicológico da pessoa, o momento que ela está vivendo, tudo isso faz parte do início de uma doença e também dela não se curar. E toda doença também tem um órgão específico que ela escolhe para se localizar. E nesse caso hoje é a pele. Então, a pele, ela é o nosso maior órgão ele é um órgão de proteção, ele está por fora e a função maior é manter a gente protegida, manter a gente vivo, livre de todas as ameaças de extinção. E quando nós falamos de pele, quando a gente vai atender, nós aqui todas somos terapeutas, quem está assistindo também, mesmo que não for terapeuta, mas está buscando ajuda para um filho ou para si mesma, que nem é o nosso caso aqui também, a maioria também busca a autocura. O primeiro passo, a gente sempre precisa olhar a lateralidade. Então, se você é uma pessoa destra, no meu caso, sou uma mulher destra, se aparece um sintoma em todo o meu lado esquerdo, desde ter menos cabelo desse lado do que desse lado, tudo faz parte do lado esquerdo, que significa o meu lado mais cuidadora, o meu lado mais materno. Pode ter a ver com meus filhos, pode ter a ver com meus clientes, pode ter a ver com meus gatos. Então, a parte esquerda, nós, mulheres destras, sempre tem a ver com alguém ou alguma situação que ameaça o nosso lado mãe, o nosso lado materno. E quando é do lado direito, sempre tem a ver com o nosso lado profissional, pai, trabalho, marido, sócios, projetos. E a pele extra seca? Já vou dar uma introdução aqui. Tem pessoas que têm a pele extra seca apenas nos pés e nas mãos. Aí precisa olhar a função daquele órgão. Porque o rosto é muito oleoso, a pele é toda hidratada e as mãos e os pés não. Porque tem que, como eu falei, a função dos órgãos. Para que servem as mãos e para que servem os pés? Por ali você tem um direcionamento. Os pés servem para nos movimentar dentro do ambiente onde a gente mora. Então, os pés sempre estão relacionados com situações de se cria uma pele muito seca, é, é porque não estou muito confortável no chão que eu estou pisando. E para isso o corpo cria esse cascão, ele faz essa pele ficar mais grossa para proteger, para esse ambiente externo não invadir tanto. E
Também a pele ela é composta por camadas. Nós, da medicina germânica, a gente foca mais em duas camadas, mas a gente sabe que a terceira camada também é importante. A epiderme, que é a parte mais externa, aquela que recobre mesmo, aquela que enche de sardas, que às vezes são externas e às vezes são mais para dentro, mais profundas. As pintas, né, as verrugas, às vezes são externas e às vezes não, né? Então, a parte mais externa, qual é a função da epiderme? Que é a pele externa. A outra pele também, a derme, também a gente chama de pele, porque ela é a parte um pouquinho mais depois dessa camada primeira. Mas a função dessa camada primeira é a função de proteger, de criar uma barreira protetora, de impermeabilizar. Por isso que ela produz a melanina para nos proteger. E também é responsável pela renovação das células. Por isso que descama, cria cascas, resseca. Então, quando a pele fica muito seca, tem a ver com a falta de proteção, falta de segurança. Então, eu sempre fui, o motivo de eu estar aqui falando com vocês é esse. Eu sempre fui uma pessoa que tive a pele muito seca. No inverno, aqui assim, as bochechas, agora estamos no inverno, aqui ficava, eu achava que era psoríase, não, era o frio que me descascava e causava sangramento. E era no rosto, porque no rosto, logo, logo, isso também precisa prestar atenção, porque quando dá no rosto tem a ver com tudo que acontece no nosso rosto, mesmo que internamente, tem a ver com a nossa imagem, nossa autoimagem. O que acontece no rosto, por exemplo, até ah, tem gente que tem a paralisia facial, tudo tem a ver com ataque de frente, com não se sentir protegida, mas também com se sentir atacada. E no caso do frio, quando fazia isso na minha pele, quando resseca demais, é a sensação, eu sou atacada demais por esse frio, por isso começa a crescer mais células para proteger, só que como o frio persiste, continua, e não é hidratado, eu não usava hidratantes, a pele continuava produzindo mais células todos os dias, e todo dia frio e calor, aí chega dentro de casa, fogão a lenha, aquele calor, aí começa a entrar na fase de cura, e aí no outro dia aquele vento gelado de novo, aí a pele fica desequilibrada, ela produz muitas células novas e começa a entrar em fase de restauração, pensando que o verão voltou, mas aí esfria de novo. Aí fica essa eterna renovação e a fase ativa de novo da pele, aquilo vai virando um cascão mesmo. Isso faz produzir as sardas, faz produzir as pintas no rosto, aquelas pintas. E por que ela dá só em alguns lugares? Isso também a gente precisa observar. As pintas e as sardas, elas são. E as verrugas também vou incluir aqui. Elas são da epiderme. Quer dizer o quê? Dessa pele mais por fora. E que nem o comentário da Marilda, a pele muito seca também tem a ver com a parte mais externa. Falta de se sentir protegida. Isso vem do teu interno. E provavelmente o teu externo faz isso vir à tona. Por isso que aumenta muito na menopausa e na fase de transição da vida. Porque tem adolescentes que enchem de sardas, tem adolescentes que enchem de espinhas também, que é muito comum. A espinha já é um pouco mais a derme, já é mais profundo. Mas por que isso vem nessas fases? Porque é a fase de transição, a fase que a gente precisa construir uma nova autoimagem da gente. Aquela criança, por exemplo, na adolescência, aquela criança que era protegida, que o pai e a mãe diziam o que que ela precisava fazer, de repente é jogada no mundo e precisa se expor. Ela precisa se autoafirmar. Na fase da menopausa, tudo isso vem à tona. Aquelas afirmações, autoafirmações que você não conseguiu curar, você não foi num tratamento psicológico aprofundado, você não fez uma terapia,
de curar todos os teus traumas no sentido de alto valor, de autopercepção, de autoconfiança, na menopausa isso vem à tona de novo para você tratar isso, para você ter a oportunidade de olhar para isso. Isso é mais das sardas e das pintas. Já as verrugas elas vêm de uma cura suspensa. Eu já tive verrugas aqui no pescoço, já tive aqui na testa, já tive nas costas. Minha mãe tinha no mesmo lugar nas costas. Aquelas verrugonas pretas, assim, aquelas que faziam que tinha que mandar tirar, né? Que encostava numa cadeira, sentia ela, porque ela era grande, né? E o que que faz isso? A verruga é algo assim de não se sentir protegida naqueles locais. Exemplo, a minha filha também, quando ela era criança, lá pelos 8 anos, ela caiu de bicicleta e ela se ralou toda, os braços e os joelhos. Algum tempo depois eu percebi que onde ela tinha ralado, onde ela tinha descascado a pele, tinha criado muitas verruguinhas, mas assim, mais de 50 em cada braço, em cada perna. E ela vivia uma fase muito de falta de proteção. Foi na época que eu estava passando como casal, como família, ela não tinha muita proteção. Então, ela associou internamente essa queda, esses machucados com a situação que ela estava passando. Isso é automático. O emocional, ele traz. Eu não, ninguém me cuida, ninguém me protege, e automaticamente é, o nosso inconsciente ele faz interpretações, né? Então, as verrugas, elas vêm de cura suspensa, feridas antigas, feridas que, por exemplo, para tratar uma verruga, a pessoa que tem muito, precisa olhar onde que a verruga está e por que essa pessoa está com essa cura suspensa. O que que significa? Por exemplo, se é no pescoço, no rosto, tem a ver com autoimagem. Aquilo, o jeito que você se vê, o jeito que você se projeta no teu próprio espelho. Então, se qualquer local que aparecer, por exemplo, no meu caso era nas costas, era falta de sentir segurança, falta de saber onde me apoiar, de não ter onde apoiar. E por que que ela cresce muito? Porque foram muitas curas suspensas, era algo muito profundo. E porque às vezes tem até o mito de que as verrugas se transformam em câncer. Isso não procede, só que, por exemplo, se eu tenho uma verruga enorme nas costas, na época que eu tirei, eu tive muito medo. Eu não sabia ainda, porque eu tinha acabado de falecer uma amiga minha nova. Eu tirei depois de 50 anos, tá? Mas uma amiga, uma mulher de 20 e poucos anos, tinha acabado de falecer de um câncer, porque ela tirou uma verruga aqui na cintura. Aí eu estava com esse medo suspenso também, essa crença de que a verruga esconde um câncer. Por isso eu fui ao médico. Mas isso só tem um câncer se eu estou vivendo uma situação que está dando uma recidiva nessa situação. Então, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse vivendo uma situação de extremo abandono, de precisar de alguém que me desse um suporte de trás, poderia ser que eu estaria revivendo situações de abandono e aquilo vai, cresce o aumento celular para me dar mais suporte nas costas. Então, não sei se ficou claro aqui, mas a formação de verrugas é isso. A pessoa vive situações antigas de cura suspensa, traumas infantis e situações assim que a verruga é só o ápice daquela dor que foi, aquilo foi só provocado, né? A catapora, não sei se vocês tiveram também, nós, quando eu era criança, aquela época tinha muita, situação de catapora. A gente acreditava que era contagiosa. Por quê? Porque o conflito de não estarmos protegidos, ele pode dar numa turma, por exemplo, na escola. Quando eu comecei a trabalhar na escola, 30 anos atrás, quando tinha uma criança com catapora, entrava todo mundo em quarentena, todo mundo tinha que se cuidar. Qualquer sinal, pegava atestado também precisava ser separado das outras crianças.
Por quê? Porque era entendido que era contagioso, mas o que está por trás disso? Por exemplo, quando dá num grupo, assim, numa família, na minha casa também era assim. Um tinha uma doença, todo mundo separava porque achava que era contagioso. Mas normalmente o conflito é vivenciado de forma coletiva. Então, por exemplo, dentro de uma sala de aula, um grupo de crianças está num local, no meu tempo era assim, uma escola de madeira, qualquer ventinho que vinha, aquela escola balangava. Balangava, olha só a palavra que a gente usava, né? A escola balançava toda e tinha o perigo de voar. O que que é a falta de proteção externa? E isso pode dar uma doença coletiva de pele, porque falta proteção. É uma ameaça, né? É algo assim que ameaça a nossa vida. Então, a Glócia também teve. E até as mães gostavam quando era no mesmo período, porque daí não precisava ter a quarentena daquele outro que às vezes não tinha passado, né? E eu vi uma pergunta aqui, vou abrir as perguntas aqui para responder, para não ficar no, no- depois descontextualizado. A pele seca no inverno, inclusive mãos e pés, então eu já falei um pouco sobre isso. E as sardas também aumentarem, tem muito a ver com o conflito de ataque e falta de proteção. São dois conflitos. Conflito de ataque, por exemplo, o frio está nos atacando. Então, para a pele não ficar tão seca, por que que ela fica mais seca nas partes expostas? Porque o vento nos ataca, a água fria nos ataca, o gelo nos ataca. Então, o corpo entende que é perigoso, porque todos nós temos traumas da infância onde passar frio era perigoso. Então, quanto mais a gente mostra para o nosso corpo que não é perigoso, aquecendo ele, mostrando, por exemplo, quem faz escalda-pés melhora tanto a pele seca dos pés, como melhora também a circulação sanguínea. Por quê? Porque o corpo entende que não está mais congelando de frio, não tem mais perigo de morte. Porque nas nossas células nós temos memória de pessoas que realmente congelaram no frio, que estavam com os pés no gelo. Então tem muita coisa que está por trás disso quando a gente tem frio. A Viviane tem algumas verrugas, acho que era isso, no seio direito e na barriga. Então, tem situações de falta de proteção ou ataque. Pode ser as duas coisas, porque a pele tem isso, são os dois conflitos. No caso da epiderme, tem a ver com falta de proteção, e no caso e às vezes na derme também pode ter isso, né? Mas é mais profundo, mais sério quando é na derme. Então, se você tira as verrugas, elas não vão voltar. Só se você reviver de novo mesmo os conflitos, né? Então eu tirei faz alguns anos e não voltou nenhuma daquelas. Agora, um tempo atrás, voltou uma aqui embaixo do olho quando eu fiz um procedimento no rosto, microagulhamento. Apareceu algumas pequenas verruguinhas no meu rosto. Por quê? Porque agrediu. Teve situações de ataque por causa da agulha, né? E aí depois já sumiram de novo também, né? As sardas nas mãos, né? Isso é muito, muito ataque mesmo, muita falta de proteção, né? Então, quanto mais a gente proteger, por isso que o protetor solar, ele impede que as sardas cresçam, porque a pele fica mais protegida, mais hidratada, e para o nosso mental e emocional também a gente funciona até o placebo, né? Se eu sei que eu passei protetor, eu sei que eu estou mais protegida. Então, isso funciona também para a gente não ativar tantas sardas, né? Então, elas não são causadas pelo sol nem pelo frio, só que o clima, ele faz com que ative essas memórias. Assim como o câncer de pele também não é causado pelo sol e por todos esses ataques, mas muito sol faz com que a memória de ataque, de falta de proteção, seja revivida todos os dias, né? A psoríase também tem a ver com conflito de perda de contato e separação. Tem pessoas que recentemente atendi uma mulher que
ela tinha psoríase aqui nesses canais e na nuca. E não era só no frio, o nariz aqui ficava todo cheio de psoríase. Era porque ela sentia falta de proteção e porque aqui ela farejava perigo. E porque atrás ela não tinha proteção, ninguém por trás e ninguém pela frente. Ela é uma pessoa muito sozinha, então qualquer mudança, qualquer novidade, ela passou um acidente, ela disse, ah, por causa do estresse, minha psoríase voltou. Foi por causa do estresse do acidente. Mas o que está por trás desse estresse? Por que voltou psoríase e não voltou gastrite? Porque ela entendeu que ela estava sozinha, ela não tinha ninguém para socorrer ela. Ela precisou se virar sozinha com todos os problemas. Então, ela farejou o perigo, por isso que dá ao redor do nariz, e também na nuca, porque é ali que mexe com a dignidade, ela se sente inferior cada vez que ela precisa resolver uma situação difícil sozinha. Então, sempre precisa olhar como a pessoa se sente, como está o emocional. Então, o desejo de afastar contato também pode dar psoríase. Então, se tem alguém que invade muito, no caso do frio no rosto, pode ser que seja um desejo, o corpo cria esse cascão para afastar o frio. Então, o corpo não sabe que isso não vai resolver. E no caso de envelhecimento, a epiderme, é quando a gente tem menos renovação celular, a gente já passou dos 50. Se a gente, o nosso metabolismo às vezes fica mais lento. Não é todo mundo igual, não. O meu metabolismo hoje está muito mais acelerado do que aos 20 anos. Então, depende de cada pessoa. Se o metabolismo fica mais lento, você não se movimenta, você se alimenta de alimentos que não nutrem a pele, que não te dão calma, que não te fazem se sentir protegida. A gente aprende muitas coisas confusas em relação aos alimentos também. Isso faz com que ao envelhecer a nossa pele, essa parte por fora fique mais frágil e também perca a capacidade de reter a água. Porque se a gente se sente mais sozinha, o nosso corpo não trabalha mais equilibradamente a parte dos rins, a suprarrenal. Então a pele se torna mais fina, mais seca e mais áspera, né? A barreira protetora pode enfraquecer, não quer dizer que vai, e isso deixa o corpo mais vulnerável. Para combater isso, esse envelhecimento precoce, tem pessoas de 40 anos que têm uma pele de 80 e tem pessoas de 80 que têm uma pele de 40. Por quê? Porque tem coisas internas na pessoa que fazem com que ela se sinta mais protegida, mais segura, menos ameaçada. E por que algumas raças? Claro, algumas raças têm a pele diferente. Nós alemães nós nunca fomos muito protegidos na nossa raiz. Olhe para os ancestrais, quem é da raça alemã? Nem a os descendentes de negros, de afro. Ninguém foi muito protegido, mas tudo depende da interpretação interna, de como o emocional e a psique olha para tudo isso. Tudo certo até aqui, colegas que estão aqui ao vivo? Então, continuando sobre a camada do meio, que é a epiderme. Qual é a função da epiderme? É daquela camada, não é aquela bem externa, é aquela que fica, aquela parte mais grossa, um pouco mais profunda, que fica depois da primeira camada. A função é sustentar e dar elasticidade, né? Então, ela é responsável por produzir o colágeno, responsável por nutrir a pele. E a sensibilidade, a dor, também é sentida ali, na derme. Então, a pressão, o tato, o frio, o calor, ah, os nervos, a inervação, ela tá ali, né? Então, regular a temperatura do corpo, excesso de sudorese, tudo isso é controlado pela derme. E por que tem pessoas que têm sudorese nas mãos, pessoas que têm sudorese excessiva no corpo também? Tem outras pessoas, e mesmo assim tem a pele seca, né? Pessoa que tem muita sudorese, assim, no corpo todo, é porque passou um estresse muito grande e na fase de restauração o corpo
precisa expelir aquele líquido que ela acumulou na fase do estresse, né? Isso acontece aos fogachos, as mulheres que têm muita sudorese, é porque provavelmente quando o consciente está dominando aquela parte do dia, aquelas ações, o consciente faz as emoções da raiva, a de menos-valia. É interessante a gente conhecer nossas emoções, quem tem problema de sudorese, os fogachos na menopausa, porque está diretamente relacionado com as questões emocionais não resolvidas, não tratadas, né? Então, a pessoa que tem muita raiva acumulada lá desde a infância, quando ela chega na menopausa, na hora que ela dorme, na hora que ela relaxa, porque tem pessoas assim, tem uma mulher que eu atendi faz pouco tempo, ela disse assim, eu não posso ir na igreja, porque quando eu estou na igreja, que está lá todo mundo quieto no ar-condicionado, eu começo, os fogachos tomam conta. Porque é no momento que o mental dela relaxa, o consciente relaxa. E isso acontece durante a noite, isso acontece também durante o dia, que normalmente a pessoa que tem fogachos, tem muita sudorese, nos primeiros tempos é bem de vez em quando, depois vai aumentando, ou também pode sumir. Eu tenho de vez em quando, eu achava que eu não tinha, depois comecei a me observar. Sim, eu tenho também fogachos, mas são leves e sempre tem a ver com situações de medo. Sempre depois, antes dos fogachos, antes de situações de estresse, sempre o medo foi o primeiro gatilho, né? Então, se você quer evitar esses problemas, em geral, os problemas de pele, trate mais a sua segurança, autossegurança, não segurança no dinheiro, segurança nas pessoas, né? É segurança interna mesmo, autoconfiança, que muita coisa fica mais leve. Mas voltando aqui sobre as situações da derme, o melasma, ele surge na derme, porque ele é do mesoderma antigo, é a situação de que a pessoa que tem melasma no rosto, principalmente, é atentado à integridade da pessoa. Às vezes é no sentido real mesmo, tem gente que está ameaçando, às vezes até uma ameaça de emprego porque está ficando velha, isso é real. Porque eu como professora, muitas colegas tinham melasma e tratavam e gastavam muito dinheiro mesmo. Eu digo gastavam porque não tinha resultado, não era um investimento. E por que isso não resolve? Porque elas continuavam dentro da situação que ameaçava a integridade delas. Então, uma professora que está com problemas emocionais, psicológicos, cada poucos dias precisa pegar um atestado ou está se virando nos 30 para sobreviver dentro de uma escola. Ela se sente ameaçada o tempo todo, porque a situação do profissional não está segura. E o rosto, o envelhecimento, ele está no rosto, ele está visível. Então, tem o sentido real e o sentido figurado ali que agrava, que pode causar, fazer com que o melasma não melhore. E por exemplo, em situações reais, o que que a gente pode dizer? A pessoa que levou um tapa lá na infância, no rosto, e na vida adulta parece que está todo mundo dando os tapas figurados na pessoa quando ela envelhece. Então, isso o corpo traz à tona para que a pessoa olhe para aquelas tapas que ela está levando e que ela levou lá na infância que não foi tratado, né? E também o nosso corpo, como eu falei, no sentido figurado, o nosso corpo ele reage para aquilo que quando alguém agride nossos valores internos. Exemplo, para mim, um valor ter liberdade de falar sobre meus sentimentos, sobre o que que eu penso. Para mim, isso é um valor. Agora, quando alguém me proíbe de falar sobre isso, qualquer pessoa que eu estou num ambiente que eu sou proibida de me expressar, isso pode também trazer situações, eu posso interpretar como agressão à minha integridade, né? Então, sempre o local precisa ser observado onde aparece o, o sintoma. Isso também se aplica ao câncer. Qualquer nome que o câncer de pele tenha, ele se aplica a essas situações que eu estou explicando aqui, né? Ela sempre é relacionado à
algo que a pessoa viveu internamente ou externamente também, né? Então, porque muitas pessoas têm câncer de pele em locais onde nunca pega sol. Tem pessoas que têm na virilha, pessoas que nunca pegam sol, daí acaba dizendo, ah, uma vez eu fui na praia, daí começou. É muito mais profunda a causa do câncer e muito mais simples de entender. A celulites foi o ponto que eu mais pesquisei, porque uma vez eu tinha muita celulite e atualmente não tenho mais nada. Aí pesquisei na IA, pesquisei na medicina germânica, né? Então, a celulite sempre está relacionada com aumento de peso e com gordura, duas coisas, né? Então, mas não é porque eu emagreci que eu não tenho mais celulite. Isso é diferente, né? Então, os conflitos biológicos que a pessoa que tem celulite também estão relacionados com o local. Qual o significado? Quando é nas pernas, esse local não está bonito. Esse local é muito feio. Eu olho para minhas pernas e digo, elas são muito feias. Então, eu mesma faço conflitos de autodesvalorização leves, né? Locais. Na creche que eu trabalhava, tinha crianças de menos de 2 aninhos que estavam com celulite na barriga, outras no bumbum. E eu ficava intrigada, como assim? Eram crianças que já percebiam que elas estavam sendo menos valorizadas porque elas estavam mais gordinhas. As mães, às vezes, palavras, ou falta de afeto, falta de contato, né? Então, mas sempre tem a ver com eu não tenho valor, eu não sou importante, essa parte não está boa, ela deveria ser diferente. Então, mesmo em criança, dá esse conflito, e às vezes vem da fase do útero, né? Então, na fase ativa da celulite, a gente se sente mal com o corpo, a gente não gosta daquela região, a gente começa a fazer dieta. Aqui está o perigo das dietas rigorosas para emagrecer, porque elas podem colaborar com a formação das celulites, porque na fase ativa eu não gosto daquele lugar, vou fazer uma dieta. Eu não gosto do meu corpo inteiro, se ele tá acima do peso, né? Aí eu perco gordura, eu perco, o tecido é da terceira camada da pele, é o tecido adiposo. E o que que vem na fase de restauração? O corpo entende que está mais bonita, que está melhor. E isso faz com que entre na fase de cura, que é o emocional faz com que entre com um processo inflamatório. Essa perda de tecido que teve na fase ativa, ela é reposta por outros tecidos, porque o corpo entende que a pessoa está com perigo, porque aquela célula tinha bastante gordura ali, bastante massa ali. De repente sumiu tudo, o corpo começa a produzir o inchaço, aumentar a produção de líquidos e aquilo vira um processo inflamatório que é a celulite. Então precisa sempre, nesse caso, olhar para autodesvalorização, porque senão vai ficar sempre em recidiva. Faz drenagem, fazia muita drenagem para tirar a celulite e não resolvia. Então é cada vez que você manda fazer drenagem de novo, você olha no espelho para ver quanta celulite tem, é como se você estivesse atacando a si mesma e volta para fazer ativa o conflito, certo? Até que a micose. Então, a micose, ela vem do periósteo, que é da parte mais profunda da pele, e também da derme. E ela é um conflito grave de separação. A pessoa que tem micose, por isso que ela é tão difícil de ser tratada. Alguém mandou no grupo esses dias que estava com a micose difícil de tratar e que estava sempre, mandou para mim no privado, né? Que sempre tinha recidiva, né? Então precisa ver que situações de estresse relacionado às separações está vivendo. Separação desejada ou indesejada. É, a separação sempre é eu queria contato aqui ou eu não queria contato aqui. Então ele fica mais grave porque é vivenciado como mais dramático, como cruel até, né?
Então, a pessoa que tem uma criança que tem micose teve situações de ataque naquele local, às vezes foi uma chinelada e a criança interpretou como cruel, ou só o medo de levar chinelada também, porque tudo depende da interpretação. O lipoma, que é aquela bolinha que fica embaixo da pele, ele é um pedaço do tecido adiposo, da segunda e da terceira camada da pele. Ela cresce logo abaixo da pele e geralmente vem mais nos ombros, no tronco, no pescoço, nas axilas. E isso tem a ver com um conflito de autodesvalorização mais leve, né? Então, durante a primeira parte da fase ativa, a pessoa não percebe, mas o lipoma ele vem na fase de restauração. Por isso que às vezes a pessoa tira e não acontece nada. Por exemplo, um lipoma fica ali, ele cria um edema, enche de líquido, e na fase da cicatrização que ele fica aquela bolinha debaixo da pele. Estou acelerando aqui porque tem várias coisas, mas acho que eu vou cortar porque o vídeo vai ficar muito longo, porque acaba ficando repetitiva, porque tudo é falta de proteção ou sentir ameaçado. O eczema, que é a mesma linha da dermatite, é também causado por um conflito de perda de contato e separação. Ou também, quando é uma coisa mais profunda, algo assim mais difícil de curar, pode ser um conflito de ataque à integridade, a sensação de sentir-se sujo. Então, depende do local que está. Também atendi uma pessoa esses dias com isso. O eczema, ele vem à tona cada vez que a pessoa revive memórias daquele conflito que ela viveu. Então, exemplo, uma criança que foi abusada, às vezes fisicamente, às vezes só tentativa de ameaça só tentativa de abuso, né? Na vida adulta, ela pode reviver essas cenas internamente, né? Então, às vezes, a dermatite vem para lembrar a pessoa: você tem traumas ainda nessa área e você está se sentindo suja, você está se sentindo atacada, isso está impedindo a tua vida de fluir e você precisa olhar para isso. Aí vem à tona para a pessoa olhar esse trauma e liberar. Tudo isso também inclui as espinhas, os cravos, a acne. Sempre tem que olhar onde aparece, que fase que aparece e o que a pessoa está vivendo, os locais, né? Então, todos esses, isso que está na derme, é muito normal diminuir a produção de colágeno e de elastina, no envelhecimento, né? E sem essas fibras, a pele perde sua firmeza. Então, mas quanto mais você se cuidar no sentido eu me amo, eu me protejo, no sentido assim, ter fé, ser uma pessoa que confia na vida, isso tudo vai impedir que o corpo pare de produzir esses hormônios, essas fibras. Porque se você se sente abandonada, sozinha, você está toda hora, tô velha, por isso ninguém me ama, por isso que eu tô indo para o escanteio. O emocional e o psicológico vão fazer com que o teu corpo fisiológico pare de se sentir protegido, de se sentir seguro. Então, o fluxo sanguíneo para de chegar nesses órgãos e o brilho natural vai sumindo mesmo, né? Na, na ciência oficial, daí também eles explicam a hipoderme, mas como eu já expliquei sobre o tecido adiposo, né? É a terceira camada da pele, né? É onde armazena a gordura como um combustível, para manter a temperatura do nosso corpo. Porque a pessoa que tem aumenta de peso muito, ela precisa de mais temperatura no corpo, porque ela não se sente protegida, ela se sente menos valorizada. Aí, essa hipoderme, que é a camada mais profunda, aumenta a produção do tecido adiposo. Ela aumenta a produção da gordura mesmo localizada para. Tem pessoas que têm as pernas que aumentam de tamanho, tem pessoas que criam gordura localizada na cintura.
pessoas que crescem a gordura mais nos braços, nos ombros, tudo tem a ver com a falta de proteção que a pessoa sente. A erisipela também tem a ver com situações de ataque. Por exemplo, na perna, por que dá na perna erisipela? Porque é sempre a primeira coisa tem que olhar onde que aparece, né? Ela dá na perna. Claro que vai ter falta de fluxo sanguíneo ali, mas por que tem falta de... A erisipela vem lá de dentro, ela não é da pele. Ela é chamada de... Mas ela vem lá do periósteo. Ela vem da não se sentir protegido, não se sentir seguro no caminhar. Então, ela inflama ao redor, por isso que ela atinge os ossos também, né? Ela vem lá de dentro. Até poucos anos atrás, ah, eu sei que os médicos diziam muito que não poderia fechar a ferida da erisipela, porque iria explodir por dentro. Por quê? Porque tem uma inflamação interna ali nos ossos, no periósteo, que precisa sair para fora, né? Então, ela é uma parte mais profunda do que na pele só. Então, não sei se ficou mais alguma dúvida, mas a rosácea também, a herpes. Semana passada, para mim, saiu muito sintoma de herpes de novo no rosto. E também teve a ver com o procedimento que eu fiz. Então, a herpes é o conflito de ataque. Eu me senti atacada, ou também um conflito de contato e separação. Então, eu, desde criança, tinha sinais de herpes ao redor da boca. Eu sempre dava a culpa para a pipoca e achava sempre que era por isso. A pipoca era só o gatilho, mas era a falta de me sentir amada. O dia que eu comia pipoca com meus irmãos, ficava um dia inteiro, a gente fazia um dia inteiro assim de piquenique dentro dos espaços lá a gente chamava de paiol. Era o dia da pipoca e a gente se divertia ali. Era o dia que eu me sentia amada. Por que que dá ao redor da boca? Porque a boca é a manifestação de carinho. A criança é uma criança, mas a boca é a parte onde a gente dá beijo, onde a gente recebe beijo também, contato com a pele do outro, né? Então, isso é quando a gente olha para a nossa história e entende o que aconteceu, o que acontecia e que não acontece mais, a gente começa a entender muito mais, fica muito mais fácil da gente entender as explicações, né, da medicina germânica. Não sei se ficou alguma dúvida, alguém ainda tem mais, há várias bolinhas vermelhas com mini verrugas na barriga. Ali também inclui com verrugas. São curas suspensas que pode ter a ver com situações de ataque que você viveu na infância. Então, são memórias que vêm à tona e a pele expressa ali. Sempre precisa olhar para o local e quando que elas aparecem, o momento que elas aparecem, porque elas sempre vêm depois que a gente viveu o conflito, elas vêm na fase de reparação do corpo. Para concluir, só dar uma retomada aqui, só uma reforçada no câncer de pele, que eu já falei. Mas o câncer de pele, ele é todas essas situações que eu falei aqui, só que ele é vivido de uma forma mais intensa, mais dramática e em mais profunda solidão. Então, uma mulher que eu atendi, ela tinha câncer de pele aqui, na frente. Aí foi para o seio, de tirar os seios e continuava vindo câncer de pele à tona, porque ela não se sentia protegida na dignidade dela, porque o peito, para a mulher, essa parte frontal aqui, ele tem muito a ver com nosso cartão de visita, nossa dignidade como pessoa. E a pessoa que não consegue se sentir, se ver com dignidade por causa de situações que acontecem. O sol, às vezes, tem a ver porque ele atinge mais, ele agride mais, mas raramente tem a ver. Essa mulher mesmo, ela nunca pegava sol, mas aqui a parte frontal dela enchia de bolinha de câncer sempre de novo, né? Então, isso só se transforma em câncer as situações que a pessoa vive quando é vivido muito
em situações muito dramáticas de solidão mesmo, né? Minha mãe teve no rosto e no lado direito. Então, se ela era destra, o rosto tem a ver com a parte masculina dela, né? Pode ser que tenha situações de agressão relacionado ao homem, ou perda de trabalho, é mais nesse sentido. E ela viveu isso de uma forma dramática. Foi muito difícil para ela superar isso, né? E depende a fase que vai no médico, que é diagnosticado, a pessoa está revivendo esse, digamos, no caso de uma situação muito dramática, o marido foi tomado de mim, então eu perco o contato desse marido e ele não volta e a pessoa vive de novo, revive as situações. Digamos em caso de morte, ela vê outras pessoas tendo carinho do marido e ela queria ter também, ela revive. Ou o marido foi tomado por outra pessoa e ela revive os traumas que ela toda hora relembra, ela não consegue metabolizar isso que ela viveu. Automaticamente o corpo começa a produzir mais células cancerígenas, que no caso são células, o corpo começa a produzir mais células para fortalecer aquele órgão, para que quando alguém bater de novo nesse lado da pessoa, para ele ficar mais forte. Só que aí é diagnosticado como câncer e daí começa a agredir mais um pouco e mais bastante com medicação, às vezes aí agrava muito mais. Então, era isso que eu tinha como teoria aqui sobre as situações de pele. O vídeo ficou mais longo do que eu esperava. Se você assistiu tudo isso aqui no YouTube, em primeiro lugar, te agradeço. E se alguma coisa fez sentido para ti, mas ficou com dúvida, pode me chamar no meu WhatsApp particular também, no privado. Pode colocar o comentário aqui abaixo do vídeo. E te agradeço. E o importante sempre é a gente não se conformar com diagnósticos, e sim a gente buscar a solução, para a gente não precisar ficar com medo daquilo que nosso corpo faz. Como eu falei lá no início, o corpo faz tudo para nos manter vivos, nos manter na sensação de proteção e de segurança, né? O ataque à integridade é falta de segurança. A pele, qualquer coisa, é falta de segurança. Então, quanto mais eu me sinto bem na minha própria pele, na pessoa que eu estou sendo, na vida que eu estou levando, e isso é uma tarefa diária, não é assim com uma terapia que a gente resolve isso, tá? Então, às vezes, são problemas profundos que precisam ser tratados em profundidade. Só para encerrar aqui, tirei uma pinta na perna do lado esquerdo com diagnóstico de carcinoma. Ali o lado esquerdo, na perna, você é destra, né? Acho que é destra, né? O lado esquerdo tem a ver com. Agora ainda tem que ver se é do lado de fora da perna, se é do lado de dentro da perna. Se é do lado de dentro, pode ter a ver com sexualidade, com querer aproximar ou se sentir agredida na parte sexual. E se é do lado de fora, daí já é mais assim, querer afastar, algo perigoso que invadiu o meu espaço. E então a perna serve para quê? Também serve para chutar ou para aproximar. Então, para nós mulheres, a perna ela sempre tem que olhar para o significado que você dá no momento que acontece o diagnóstico. Até o próximo vídeo.